Olá, paz do Senhor. Vamos dar sequência à leitura. 1 João, capítulo 4. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham à prova para ter certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o espírito de Deus. Todo espírito que reconhece de Jesus Cristo veio em um corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus, e já venceram os falsos profetas, pois o espírito está com vocês, e é maior que o espírito que está com o mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem espírito de verdade ou espírito de erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida eterna. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos, e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. A quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, por vivermos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o Filho dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê em Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo nas águas e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito, que é a verdade, e o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem crê nisso, na realidade, chama Deus de... Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que crerem no nome do
Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará a vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leve à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois os filhos de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que os filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afaste-se dos ídolos. 2 João capítulo 1. Eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco e que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns dos seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora negando que Jesus Cristo veio em um corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide para entrar na sua casa, nem lhes dê nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo como papel e tinta, pois espero visitá-la em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. 3 João capítulo 1. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria de saber que os meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí. Embora não os conheça, eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades dele e de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisas do que são de fora. Assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade. Falam bem de Demétrio, nós dizemos o mesmo respeito dele.
e você sabe que falamos a verdade. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, então conversamos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos aqui mandam lembranças, por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Esdras capítulo 9. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram a práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos fariseus e dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Os homens de Israel casaram-se com mulheres desse povo e tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E o pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e o meu manto. Arranquei cabelos das cabeças e das barbas e me sentei absolutamente pasmo. Então, todos que tremiam diante das palavras de Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas, caí de joelho e ergui as mãos ao Senhor e orei. Ó meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto para ti, pois nossos pecados se elevam acima de nossas cabeças e nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso, nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra e fomos mortos e capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor nosso Deus nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescentes do que deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio à nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo de nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois mais uma vez abandonamos teus mandamentos. Tu nos advertiste por meio dos seus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos, e que nela habita. Está cheia de corrupção, de uma extremidade a outra. Não permita que suas filhas se casem com os filhos dele, nem tome as filhas dele como esposa para os seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem suas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para os seus filhos para sempre. Tudo o que nos aconteceu é castigo de nossa maldade e de nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que algum de nós sobrevivêssemos como um remanescente. E, no entanto, quebramos seus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Acaso a tua ira não será suficiente para nos destruir a ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, um mero remanescente que escapou, embora por sermos culpados, nenhum de nós tem o direito de estar em tua presença. Esdras capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus,
uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e a mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante os mandamentos do nosso Deus. Que tudo isso seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é o seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes e os levitas e todo o povo de Israel jurassem que faria o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou diante do templo de Deus e foi à sala de Joanã, filho de Elisaíbe. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação por toda Judá e Jerusalém, para que todos os que vierem do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias, perderiam todas as suas propriedades, seriam expulsas da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro. E todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da serenidade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês agiram de modo infiel, aumentaram a culpa de Israel ao se casar com as mulheres estrangeiras. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que agradam a ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: você tem razão. Faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em um dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos neste grande pecado. E agora, esta é a estação das chuvas, portanto, não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo, que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhando das autoridades e dos juízes da cidade, para que a ira ardente de nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonathan, filho de Azael, e Jazeias, e o filho de Tikvá, apoiado por Mesulão e pelo levita Sabetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representar suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos dos homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Os sacerdotes se casaram com mulheres estrangeiras e foram. Que se casaram com mulheres estrangeiras foram da família de Jesuá, filho de Jeozadeque, e de seus irmãos, Maceias, Eliezer, Jaribe, Gedalias, assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Da família de Imer, Anani e Zebadias, da família Arim, Maceias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, da família de Passur, Elionai, Maceias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Os levitas culpados por este pecado foram Josabade, Simei,
Quelaias, também chamado de Quelitas, Petaia, Judá e Eliezer. O cantor culpado desse pecado foi Eliasibe. Os porteiros culpados desse pecado foram Salu, Telém e Uri. Os outros israelitas culpados desse pecado foram da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miaim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremonte e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jeremonte, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Sial e Jeremonte. Da família de Paet Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maceias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Assum, Matenei, Matatá, Zibade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Amrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vânias, Merote, Eliasibe, Matanias, Metanai e Jaassai. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Mequinabai, Sazai, Sarai. Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. E da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. Neemias, capítulo 1. Essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar e alguns homens que havia chegado de Judá, perguntei-lhes a respeito dos judeus, que havia regressado do cativeiro da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá, e eles estão passando por dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus, e então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor, leal para com quem te ama e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família, eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembre-se de que dissesse ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispensarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que esteja exilado com confins na terra, eu os reunirei e trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgatastes com o teu grande poder, com a tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações dos teus servos que agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo,
Eu era copeiro do rei. Neemias capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados, essas ruínas, suas portas, foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus do céu, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quanto tempo voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficarei ausente? E ele atendeu meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província oeste do rio Eufrates, com instrução para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar em Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador florestal real, com instrução para que me forneça madeira. Precisarei desse material para vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para que o muro da cidade e para que a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província oeste do rio Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim cheguei em Jerusalém 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado. E as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte ao tanque do rei. Mas, por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron. Inspecionei os muros ali, antes de voltar a entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado dos líderes judeus. Os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros se realizariam o trabalho. Mas, então eu lhe disse: vocês sabem muito bem da terrível situação que estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o honorita Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós como desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal histórico sobre Jerusalém.
Neemias capítulo 3. Então, o sumo sacerdote, Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. E eles a consagram e colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagram, e até a torre de Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalhavam ao lado deles. Mais adiante de Zacur, filho de Imri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asená. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Maremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias, e neto de Mesesabel. E mais adiante, Zadok, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos das portas antigas foram realizados por Joiada, filho de Paseia, por Mesulão, filho de Besodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram ferrolhos e trancas. Ao lado deles estava Melatias de Gibom. Me desculpa. Jadom de Meronote, homem de Gibeon e homem de Mispa, cidade sob a autoridade do governo das províncias oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías, ouvires de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfume. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Arumaf, consertou o muro em frente à sua própria casa, e ao lado dele estava Ratus, filho de Azebneias. Em seguida vinha Malquias, filho de Arim, Assub, filho de Pat-Moabe, que consertara outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, e as filhas deles consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Anum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu, levantou a porta e pôs ferrolhos e as trancas. Os reparos da porta da fonte foram realizados por Salom, filho de Corrosé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, colocou o telhado e levantou as portas e pôs ferrolho e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado deles estava Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente aos túmulos da família de Davi até o reservatório da água, até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Asabias, o governador da metade do distrito de Keila, representando seu distrito. No trecho seguinte trabalharam para os parentes liderados por Binui, filhos de Henadade.
governador da outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesuá, governador do distrito de Mispa, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da sua subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Maremote, filho de Urias e neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos dos trechos seguintes foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Hassub consertaram o trecho de frente das suas casas, e Azarias, filho de Maceias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Henadad, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente à esquina do muro e a torre do palácio real. Ao lado do pátio da guarda, ao lado deles estavam Pedaías, filho de Parós, que servimos o templo e moravam nas colinas de Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente da porta das águas, a leste e a torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou um trecho do muro em frente à sua própria casa. Depois dele, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente à sua casa. Ao mesmo lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf. Consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho da frente de onde ele morava. Malquias, um dos ouvires, consertou o muro até a casa para que os servidores do templo e para os negociantes em frente à porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ouviram, negociaram, consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Neemias capítulo 4. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse que na presença de seus companheiros e dos oficiais dos exércitos samaritanos: o que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imagine que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios. Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa. Não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira. Aqui diante dos construtores, por fim, o muro foi construído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra alcançava, que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém por causar confusão em nosso meio. Mas nós
oramos ao nosso Deus e colocamos alguns guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então, o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda tem muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, os nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás da parte mais baixa dos muros e nos lugares mais expostos, dividi-los por família para que montassem guarda armadas com espada e lança e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres oficiais e o restante do povo e lhe disse: não tenham medo do inimigo, lembre-se que nosso Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, suas filhas e suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos o seu plano e que Deus havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhavam, pois a outra metade ficava de guarda-lanças, com escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhos prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura, o tocador uma trombeta ficava comigo para dar sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é extensa e temos muitos separados em um dos nossos ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, correm para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol. A metade dos homens estavam sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse que morava fora dos muros, que passava a noite em Jerusalém. Assim que eles e seus nervos poderiam ajudar na guarda à noite de Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocavam de roupa. Carregavam sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Salmos 95. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, e a ele pertence os mais altos montes. O mar é dele, pois ele os criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venha, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante de Deus, nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos povo que ele pastoreia e o rebanho sobre o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz: não endureça o vosso coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massa no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em seus caminhos. Assim jurei em minha ira.
jamais entrarão em meu descanso. Salmos 96. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cante ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força, beleza, encheu seu santuário. As nações do mundo reconhecem o Senhor, reconhecem que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor é real. Ele afirmou ao mundo para que não seja abalado. E com imparcialidade julgará todos os povos. Alegre-se nos céus, exultem a terra, deem louvor o mar e tudo que nele há, os campos, as suas colheitas, gritem de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o caminho com a injustiça, julgará o mundo com injustiça e as nações com sua verdade. Salmo 97. O Senhor reina, alegre-se na terra, exultem os litorais mais distantes, nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo e a terra os vê estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça. Todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados aqueles que adoram ídolos e que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiam o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os injustos e a alegria sobre os que têm o coração íntegro. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem o seu santo nome. Salmo 98. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistará a vitória. O Senhor anunciou o seu poder de salvar e revelou a sua justiça às nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem em voz alta com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas e sons de corneta. Exultem e cante diante ao Senhor. Deem gritos de louvor ao mar e tudo que nele há, e também à terra todos os seres vivos. Os rios batam palmas e os montes cantam de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Terminamos a leitura de hoje. Deus abençoe vocês.